Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 28º episódio com a seguinte reflexão. Quando a gente vai no teatro assistir uma peça, a gente fica tão envolvido com a história que a gente raramente pensa em como foi a montagem daquela peça, em quanta coisa aconteceu, para que ela pudesse existir, quantas pessoas precisaram para a construção daquilo, de como foi ensaiar e preparar aquela história para a gente ver depois com perfeição na plateia. A arte tem o poder de ocultar, mas também tem o poder de revelar muita coisa. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que vive dessa arte e veio bater um papo com a gente para a gente poder desvendar e conhecer um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, Valber. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por esse prólogo, né? Realmente o teatro é um jogo de esconder e revelar, esconder e revelar. Como eu gosto muito de metalinguagem, eu trabalho sempre, ou na maioria das vezes, na instância do revelar. Revelar o artifício. Revelar que é uma brincadeira e que é um jogo, e principalmente que todo mundo pode jogar. E você revela muito de você, né, na atuação? Sim. Você revela assim, mais que esconde? Não, eu escondo bastante também. Entendeu? Eu sou profissional em esconder, assim, vamos dizer. Porque quando você é periférico, quando você passa por alguns traumas, a defesa da gente é se esconder, né? O mundo é feito para que as pessoas se escondam. E assim, eu tô no mundo, né? E assim como todo mundo, eu também sofro disso de me esconder, me esconder. Mas eu tô vivendo um momento de falar. Então, eu acabei de terminar uma turnê do meu espetáculo, que pra mim é o meu espetáculo onde tá mais forte, assim, essa questão do ficção-realidade, porque realmente a matéria-prima desse trabalho é uma autobiografia inventada. Então é esse jogo de recontar a própria história. Só que agora como protagonista, né? Geralmente, principalmente as pessoas periféricas, elas acabam não sendo as protagonistas no contar a própria história. E aí quando uma palavra nasce, ele é o momento em que eu acho que eu vivenciei esse momento de silenciar, de me esconder, mas que agora é o momento de eu me revelar. É o ciclo da vida, né? A gente nasce, morre, a vida inteira. Eu fico feliz que o gancho da introdução fez essa relação. Antes da gente entrar e falar principalmente em relação ao seu trabalho, à sua jornada, queria que você brevemente se apresentasse para o pessoal de casa te conhecer e saber quem é você. Bom, eu sou filho caçula de 4 irmãos e cada vez mais eu tenho me entendido como um contador de histórias, assim. A minha trajetória familiar, assim, de algum jeito me jogou para a arte e a arte me salvou, assim. Então, eu tenho tentado ser um devoto da arte, assim. Na minha trajetória eu conheci muita gente e tive muitos mestres, assim, e muitas mestres também. Então, o que eu tenho tentado ser é um devoto à arte, assim, mas o que eu sou, velho, o que eu sou é uma pessoa como todo mundo, medrosa, entendeu? Cheia de medo, cheia de incerteza, cheia de dúvida, assim, entendeu? Cheia de trauma também, assim, como a maioria dos brasileiros e brasileiras, né? Então, assim, mas eu tenho me entendido cada vez mais, né? Me afirmado como um artista periférico, como um artista independente e como alguém que foi salvo, assim, pela arte ao mesmo tempo que luta para salvá-la, né? Então, é um processo de doar e receber, doar e receber. Mas, tipo, eu sinto que a minha primeira formação foi a minha infância, assim.
esse processo de morar num bairro, de viver a experiência da rua, assim, né? De soltar pipa, jogar bola, passar pela experiência da escassez, de ter que inventar a sua brincadeira. E você é daqui de Poços? Sou daqui, Daqui? nascido e criado, Legal. mas a minha família vem de Campestre, meu pai de Poço Fundo, mas a maior parte da minha família, que é a família da minha mãe, assim, que eu tenho mais contato, a maioria nasceu em Campestre, a minha irmã nasceu em Campestre, aí o meu irmão nasceu aqui, o terceiro, né, e eu nasci aqui também. Então eu sou bem bairrista também, assim, eu costumo dizer que Poços de Caldas é o futuro, né? Tô jogando essa praga na cidade, que Poços de Caldas é o futuro. Não sei se é o futuro do Brasil, né, mas talvez seja o meu, mas eu realmente acho que, sei lá, também porque a gente é muito influenciado por onde a gente passou, né? Por onde a gente cresceu, principalmente a nossa primeira infância, assim. Então, a nossa primeira infância, eu sinto que ela é bem marcante, ela é determinante nesse ser que a gente se constrói e vai se transformando. Então, eu sou muito marcado, assim, por essa infância periférica mesmo, assim, de jogar futebol, de viver na rua, assim, também, porque a família tá trabalhando, assim. Meio que era a nossa infância no bairro, assim, né? Os pais saem para trabalhar e a criançada fica na rua. Então eu fui criado pelos meus irmãos mais velhos, né? Pela minha irmã mais velha, a Lília, meu irmão Túlio, enfim. E aí é isso, assim, acho que isso é o que me põe raiz aqui, assim, na cidade. Mas eu já vivi o processo também de sair da cidade, viver longe, acho que é um processo importante também. E aí, desde 2018, eu tô de volta aqui, reencontrei novas pessoas, reencontrei velhos amigos também. E, assim, em relação à qualidade de vida, eu gosto de Poços de Caldas, assim, em relação à produção artística também, assim, acho que aqui é uma cidade propícia para criação artística, assim, não para uma criação artística bairrista, né, para uma criação artística para o mundo mesmo, assim, né, por mais que de onde eu venho esteja bem marcado no que eu escrevo, no meu jeito de escrever, nas referências que eu escolho colocar na minha obra, né, por mais que eu marque a minha regionalidade na minha obra, eu sou do mundo, né? Como todo mundo, assim, tipo, hoje eu penso que cada vez mais você ser regional é ser contemporâneo, assim. Porque por muito tempo o país quis ser outra coisa, entendeu? O país já quis ser a Suíça, o país já quis ser os países europeus, e eu acho que a gente está vivendo um momento em que o Brasil, principalmente pela produção artística, sim, de vanguarda, né, sobretudo as produções periféricas, é um país que está indo em direção assim, entendeu? De bancar as suas raízes, as suas tradições, entendeu? A gente tem que valorar, assim, as nossas tradições, as culturas tradicionais, entende? Tipo, para mim, toda a força da cultura vem das culturas tradicionais, assim. E no caso do Brasil, essas culturas são as culturas pretas e indígenas, né? Então, a força do nosso país tá nessa junção de culturas, sobretudo essas que englobam esses povos, né, que eu citei. Então, assim, por mais que eu seja bairrista, por mais que eu marque na minha escrita o meu sotaque, eu acho que quanto mais o que a gente tem de melhor para oferecer ao mundo é ser a gente, entendeu? Então, às vezes também a gente cresce querendo ser o outro, querendo fazer igual o outro, querendo parecer o outro, e o nosso superpoder é ser a gente, entendeu? Então eu sinto que eu tô entendendo isso, tô vivendo esse momento de escrever a meu modo, entendeu? É a minha marca no mundo. Por mais que eu ame os meus mestres,
É a minha marca no mundo. E ela tá na minha marca, eles estão presentes, sim. Mas para que eu esteja presente, eles precisam morrer. E aí eu tô na fase de matar os meus mestres. Eu gostei bastante de uma coisa que você falou lá atrás, que foi: você é um cara que tem muitas dúvidas, você é um cara que tem muito medo. Eu queria saber do quê? Do que você sente medo e quais são as dúvidas mais frequentes que visitam a sua cabeça? Velho, eu tenho medo. Eu tenho medo de tudo, assim, dessa incerteza que é viver, assim. Quando eu tinha 6 anos, uma irmã minha morreu em um acidente de carro, assim, que matou ela, o marido e o filho. Aos 13, a minha mãe morreu também. Então, assim, esse movimento do mundo capitalista de esmagar a gente, assim, porque a vida, em certo sentido, ela é muito bela, assim, bonita, mas ela tem um caráter trágico que para você, né, que eu acho que é o que coloca a gente visceralmente em contato com a realidade, assim. Então, eu sou periférico, entendeu? Não sou herdeiro, não herdei nada e, e assim como a maioria dos brasileiros, vendo o almoço para comprar a janta, em certo sentido, assim, de que se eu não trabalhar, eu não como, porque eu sou um artista autônomo e tudo mais. E olha que eu ainda sou um artista, né? Do tipo assim, o meu maior medo era ser engolido como eu acho que a minha mãe foi engolida pela pobreza, entendeu? Então, quando me perguntam do que ela morreu, eu digo que é de pobreza. Então, ela foi tragada pela pobreza. O meu medo é ser tragado pela pobreza. E quem é periférico, eu ainda sou um homem cisgênero, branco, né? Então, ainda tenho algumas proteções dentro de um país racista, né? Mas quem é periférico vive esse país vive esse país num lugar de vida ou morte, assim. Por isso que a produção periférica é uma produção, na minha opinião, é a produção mais potente do país. Porque é uma questão de vida ou morte. Escrever quando uma palavra nasce, para mim, é uma questão de vida ou morte, entendeu? É o modo como eu consigo assimilar o terror do mundo, tá ligado? Tipo, é o modo como eu consigo organizar minimamente uma coisa que eu não sei explicar, porque é uma relação, né? É esse sentimento de se sentir pequeno diante do mundo, porque a gente é pequeno, entendeu? Tem gente que se acha grande, tem gente que se acha maioral, mas, na minha opinião, é gente que não entendeu a vida ainda, que tá se fugindo, tá se escondendo, entendeu? Se mostrar é aceitar que a vida é trágica e que tudo isso não tem uma explicação e que a gente tem que inventar um motivo e uma explicação. Então, quando você aceita a explicação do outro, é uma maneira de se esconder. Então, o meu medo é porque eu escolhi lidar com o desconhecido. O jogo do teatro é o jogo de lidar com o mistério. É o jogo de lidar com o inexplicável. Que é essa coisa que a gente tentou decodificar em religião, em livro, em filme. A gente está tentando decodificar o mistério. E tipo assim, mas a gente precisa aceitar a nossa pequenez, assim, a gente olha para a matéria, chega uma hora que o nosso olho não alcança. E quando o nosso olho não alcança mais, é um mistério. A gente olha para o universo e chega uma hora que o nosso olho não alcança. E quando o nosso olho não alcança mais, é onde começa, é o limiar do mistério. Então, o mistério me assusta, me assombra.
ou essa não explicação, ou essa não compreensão, ou essa não, sei lá, que outra palavra assim, isso me assombra. Porra, que porra é essa, velho? Que negócio mais maluco que é viver, velho. Entendeu? E ainda mais nesse período que a gente vive, entendeu? Que é um de viver num país, velho, que nasceu de um massacre. Entendeu? Quem não se aterroriza com isso não entendeu o país ainda, entende? Então, tipo assim, o massacre tá por todos os lados, assim, entende? Tipo, o, o, esse projeto de domínio, né? Então, assim, viver é muito espantoso. Eu fico espantado de quem não se espanta com esse mistério de viver, entendeu? Ainda mais num país tão injusto assim. E tipo, e a gente compreender que as maiores riquezas desse país, assim, vêm dos povos negros, dos povos indígenas, e compreender que os meus ancestrais, entendeu? E se implicar nesse problema de que, porra, são os meus ancestrais, velho, os nossos avós, os nossos bisavós, que de uma forma ou de outra se beneficiaram desse massacre e continuam se beneficiando. Então, assim, quem acha que a vida tá tudo bem, então, assim, tá se escondendo. E eu não julgo quem se esconde, porque às vezes a gente se esconde para sobreviver. Eu escrevi Quando uma Palavra Nasce em 2020, mas eu fiquei muito tempo falando, nossa, preciso fazer uma peça para matar meu pai, preciso fazer uma peça para matar meu pai, preciso fazer uma peça para matar meu pai. Simbolicamente, óbvio, né? Porque matar meu pai nesse caso é matar essa imagem dele que se fixou em mim através de um trauma, assim. Foi uma maneira de desconstruir isso. Eu mato meu pai com uma declaração de amor, assim. O que eu quero matar é o modo como a gente se relaciona. Porque é isso, a gente aprende com as figuras maternas e paternas, né? Então, tipo assim, matar o pai significa nascer e se dar conta de que agora tá na minha mão as decisões que eu tomo, assim, de não culpá-lo mais, entendeu? É realmente o processo de ficar adulto, né? Tipo assim, mano, teus BO é teus BO, independente do que aconteceu. Independente de tudo, eu faço arte porque a minha busca sempre foi por autonomia, entendeu? Então, eu vivo esse processo de tentar matá-lo, porque matá-lo também é me responsabilizar pela vida. Me responsabilizar pelas minhas escolhas, tanto minhas escolhas pessoais na vida, quanto minhas escolhas estéticas na arte, assim. Então, eu já até perdi a pergunta do que a gente tava falando, mas acho que é do espanto, né? Então, assim, pra mim é muito espantoso tudo, é muito misterioso a vida. Eu acho que, né, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como disse Shakespeare, né? Então, eu sou uma pessoa espantada, assim, com esse processo de viver. Acho que o teatro me ajuda a lidar, mas ele não me explica. Pelo contrário, né? Ele me faz questionar e aceitar a dúvida. Ô Valber, eu queria voltar uma página para tocar num ponto que eu não sei se é uma coisa que você abre, que você conversa, que você fala sobre. Uma perda para todo mundo é complicado. Agora, com 13 anos, o quanto isso impactou? Como é que você lidou com isso? Porque com 13 anos é difícil. Eu não lidei, entendeu? Essa é a Não questão. lidou? Eu não lidei. O luto, ele é um processo tão dolorido que a minha estratégia foi fugir. Entendeu? Então a gente passa por um processo que é o, sei lá, o processo de negação, assim. Então, essa morte que marca a minha vida
Aconteceu aos 13 anos. Eu consegui escrever sobre ela. Óbvio que esse vazio sempre estava presente na minha escrita, mas eu consegui organizar a escrita em 2020. Então eu levei todo esse tempo para conseguir apurar isso. E do tipo assim, quando eu tinha 13 anos, eu não tinha autonomia também, entende? Então fugir da dor é um jeito de não sucumbir a ela. Então hoje eu consigo falar sobre isso assim de maneira aberta e de público, assim, porque eu acho que eu consegui, ou eu tenho conseguido, ou falar faz parte de conseguir, eu não tô achando a palavra, mas conseguir sublimar isso, entendeu? Então, assim, o meu espetáculo chama Quando uma Palavra Nasce. Nesse lugar de quando você consegue botar sua voz no mundo, quando você consegue dizer tudo aquilo que você não conseguiu dizer. Então, eu só consigo, entre os 13 anos e 2020, foi o tempo que uma parte do tempo eu estava fugindo de não falar disso, não tentar evitar esse processo, por mais que seja inevitável, né? Tentar não falar disso já é uma resposta a isso, então a gente é vã, né? A nossa tentativa de fugir. Mas cada um vai encontrando suas estratégias para sobreviver. Mas aí agora, quando uma palavra nasce, eu sinto que eu ainda preciso fazer 1000 vezes essa peça para que essa magia se concretize, assim, eu realmente crio uma cisão temporal, assim, na minha vida e vá viver outros problemas, né? Vão ser outros problemas. A gente sabe que não é um mar de rosa, por mais que a gente, né, melhore de vida, tenha mais escolhas. Hoje eu sou uma pessoa que vive exclusivamente de arte, assim, então na minha família isso era meio impensável, assim. Eu sou o primeiro filho a me formar na universidade, então eu faço parte de um processo que é um processo, assim, de país, né? Que é o processo que as periferias começaram a entrar nas universidades graças às políticas afirmativas, né? Então, por isso que a elite desse país tem tanto ódio, assim, né, das políticas afirmativas. Porque a política afirmativa colocou dentro da universidade o preto, o pobre, o indígena, e essas populações viram que os filhos da elite são mais burras do que eles. E vendiam pra gente essa ideia de que você é periférico, você não tem acesso a recursos porque você é uma pessoa incapaz, inapropriada, burra. Só que essa política pública revelou o contrário. Quando a periferia entra na universidade, a nota da universidade melhora. Porque o processo de aprendizado é um processo que se dá na instância da vida, e não somente na instância acadêmica. As pessoas periféricas, além de correr atrás de um ensino médio precário, como foi o meu caso, de aprender a normativa acadêmica, a gente também carrega a experiência da escassez. E a experiência da escassez, a sabedoria engendrada pela experiência da escassez, nos ensina na universidade. Então a gente, além das pessoas periféricas terem, se apropriarem dessa tecnologia intelectual, acadêmica, a gente também tem a experiência da escassez, né, que a Maria Carolina de Jesus diz. A fome também é professora. Ela não está romantizando a fome, nem eu quero romantizar a fome. Acho que ninguém deve passar fome num país que é rico, velho. Num país que qualquer lugar que você joga uma semente nasce.
Entendeu? Ninguém deve passar fome num país assim. Mas as pessoas que passaram pela experiência da escassez, elas foram engendradas de uma forma que elas conhecem o que é ser brasileiro, conhecem o que é ser dessa terra que alguns acham que é sagrada, outros acham que é amaldiçoada, né? Porque nasceu de um morticínio. Não nasceu, né, em um morticínio, né? É marcado historicamente por muitos morticínios assim. Então de novo eu me perdi na pergunta. Assim que é bom. É bom que o papo tá fluindo. Deixa eu fazer até aproveitar esse momento que a gente deu essa pausa. Uma curiosidade sobre a sua obra que eu tava pensando agora. Vamos supor os músicos. Sei de muitos casos em que o músico faz uma música pra falar sobre um momento da vida, sobre alguma coisa que aconteceu. E eu já vi casos de músicos falando o quanto é, às vezes, torturante ter que reproduzir isso em shows e reviver aquele sentimento que ele estava na hora que ele escreveu a música, ou relembrar o que aquela música representa para ele. Você tem um pouco disso na peça? Quando você... porque querendo ou não, você está colocando para fora. Sempre que você faz isso, você sente alguma coisa, eu acredito que tem um significado de estar passando a mensagem, mas conforme você vai fazendo a peça, você sente um pouco, você se identifica um pouco com isso? De reviver isso? Sim e não. Eu acho que, tipo assim, esse sentimento de que não tá cabendo mais na minha boca essas palavras é um sentimento natural. A gente tem um autor, Pirandello, que no livro dele, 6 personagens à procura de um autor, ele escreve, um texto dramatúrgico, né? E aí a pira dele é se perguntar. São 6 personagens que foram escritos e concebidos, só que eles não foram encenados. Então, eles estão à procura de um diretor para que eles possam encenar o espetáculo, para que eles possam viver o drama deles. E o drama deles, dos personagens, vai ser sempre aquele drama que foi concebido daquela forma e que de alguma maneira se repete. Enquanto que a gente na vida, a gente não, as coisas não se repetem. Então, em um diálogo entre os personagens e o diretor, o personagem pergunta para o diretor: quem será que é mais real? Eu, que tenho aqui os meus dramas que se repetem todas as noites igualmente, ou você, que se você olha para si há 10 anos atrás, as suas verdades, as suas certezas, aquilo que te constituía como gente, já parece fugazes e parece mentiras. E daqui a 10 anos, as verdades que você carrega aí também estão predestinadas a se tornarem fugazes, a se tornarem irrelevantes. Então, quem é mais real? Eu ou você? Então, essa é a pira do autor nesse texto, assim, né? Colocar metaforicamente a humanidade diante da obra de arte, né? A obra de arte é algo fechado em si, enquanto o humano é uma obra aberta. Uhum. Então, assim, eu acho que todas as vezes que eu apresento a minha peça, eu sou uma nova pessoa. Então, eu não acho que seja exatamente repetir, entendeu? É como a peça bate em mim hoje, como ela me acerta, e não como eu a faço, como ela me faz. Eu sinto que é o lugar, o caminho oposto, assim. Então, pode ser que em algum momento eu perceba que essas palavras já não caibam mais na minha boca, de que esses dilemas já me parecem fantasiosos, porque já resolvi, já passou e tudo mais. Mas sempre que eu vou repetir a obra, eu não tento... paradoxal isso, né? Porque é literalmente repetir.
Mas é literalmente também não repetir. É porque não é a mesma plateia, né? Não são as mesmas pessoas que estão... A atmosfera sempre vai ser diferente. A percepção é diferente, a interpretação é Sempre. E diferente. principalmente você é diferente, assim. Uhum. Você, eu digo, a figura do ator ou da atriz ou do Uhum. performer, assim. Então, é que nem ler um poema, assim. Pode ser que eu leia um poema hoje e ele não me acerte. Pode ser que eu leia um poema amanhã, o mesmo, e ele me acerte. E aí, tipo, o poema se abre pra mim, assim. Eu já, por exemplo, eu sempre falo do Chico, né? Uma vez a gente tava lá no Rio, era a minha despedida do Rio, e aí não sei por que motivo a gente começou a falar dessa coisa do mistério, de ser pequeno diante do mundo, etc. Aí ele começou a ler um poema pra mim, a Tabacaria. Nem ler ele lia, né? Ele declamava porque ele sabia de cor o poema. E aí eu já conhecia o poema, eu já tinha lido aquelas palavras. Mas o Chico ali dizendo, diante daquela circunstância, é como se aquelas palavras ali, os sentidos delas, eles se revelaram para mim, assim. E então eu costumo dizer assim, é natural, tanto pra gente artista, às vezes vai ter obra que já não cabe mais na nossa boca, já não acerta a gente como acertava antes, isso é natural. Mas sempre que a chance de não acertar a gente uma obra, ela é muito maior do que a chance de acertar. Porque uma obra te acertar ou não, óbvio que depende também da obra, das referências, dos signos ali organizados, mas sobretudo depende de uma postura de disponibilidade do espectador enquanto espectador, né? Tanto enquanto artista e também enquanto espectador, quando eu vou ver uma outra obra, assim. Para a obra me acertar, eu preciso me abrir para ela. É um jogo de dar e receber, assim, de uma mão dupla. Então, é normal você ir a uma exposição e ter uma obra que não te... É normal você assistir aliás, é muito normal você assistir um espetáculo e o espetáculo não te acertar. Mas isso não significa que o teatro não possa te acertar uma hora, ou que as artes plásticas não possa te acertar uma hora, ou que a capoeira não possa te acertar uma hora. Tipo, e quando te acertar, vai valer por todas as vezes que não te acertou. Entendeu? Porque quando uma obra acerta a gente, eu costumo brincar com as palavras que ela comove a gente. Comover é literal, é mover, mudar a gente de lugar. Então, o meu olhar para o mundo muda depois que uma obra me acerta. Porque quando uma obra te gera em si aí uma experiência, essa experiência transforma a gente, assim. Transforma o nosso olhar, entende? Então, eu costumo dizer para as pessoas, paciência, velho. A gente não vai gostar de todos os livros que a gente lê. A gente não vai gostar de todas as peças que a gente assiste. Mas isso não quer dizer que a gente não goste do teatro. Isso não quer dizer que a gente não goste da literatura, da música. Isso quer dizer que essa obra não me acertou e não tem nem juízo de valor se é bom, se é ruim. A questão é o que me pega e o que não me pega, e para onde isso me leva quando me pega. Porque aí quando isso me comove, eu tô vendo o mundo agora de um olhar original, assim, novo. Por isso que as pessoas periféricas, elas carregam consigo assim uma força muito grande na produção artística. Porque na periferia, sobretudo se você não é uma pessoa branca, né? Se você não é um homem cisgênero, como é o meu caso, você tá o tempo todo, não pela contemplação, mas pela dor e pela escassez, você tá o tempo todo tendo seu chão tirado debaixo dos seus pés. Então o tempo todo o mundo se vira de ponta cabeça e você inaugura um olhar. Por isso que as pessoas periféricas têm uma compreensão maior do que é ser um brasileiro, uma brasileira. Entendeu? De que é ser uma pessoa interiorana, periférica, etc.
Então, é esse jogo de relação com a vida, seja num espetáculo de teatro, seja num show, num concerto, ou seja numa experiência que você vive em relação à cidade. Porque a gente pode entender a cidade também como uma escultura interativa que espelha algumas pessoas, que puxa algumas pessoas para um canto. Essa interação entre a gente e a cidade, ela também tem essa força de nos comover e de organizar como a gente pensa e de organizar como a gente entende as nossas histórias. O espetáculo que eu fiz com a Tini Taga, em 2018, é um espetáculo em que a cidade era o personagem antagonista e a Tini Taga era a personagem protagonista. Então, era um trabalho sobre a relação de um corpo travesti com uma cidade transfóbica. O trabalho era sobre isso, entende? Então, simbolicamente, a Tini Taga contar a sua história, ganhar dinheiro contando a sua história e pisar em lugares onde ela foi proibida pisar na cidade, isso é, na minha opinião, uma obra que está verdadeiramente interessada em falar sobre a cidade, em falar sobre esse país que está por vir, né? Que é um país periférico, que é um país majoritariamente negro, que é um país com muita influência indígena. Então, do tipo assim, a cidade e a nossa relação com ela, seja numa obra de arte, como foi o caso da Tini Taga, ou não, é o que pode gerar na gente experiências que transformam o nosso olhar. A grande questão é que, quando é na obra de arte, nesse caso, a Tini Taga, ela deixou de ser... Ela virou a sujeita da ação. É ela que está contando a própria história. E não ela que sofre as consequências da história de uma cidade. Então ela reivindicava o protagonismo da palavra e do espaço. Eu vou pisar aqui. Eu vou pisar aqui. Por isso que quando a prefeitura acaba com o carnaval, com o desfile de carnaval, é uma disputa ideológica, entendeu? É uma população branca dizendo para muitas comunidades negras da cidade: aqui vocês não pisam. Então, ter o carnaval na rua, reivindicar que essa parte da nossa história seja reintegrada à nossa história, significa lidar com o que é ser brasileiro, o que é ser periférico, o que é ser interiorano, etc. Então, a luta, a disputa, ela existe desde que invadiram essa terra, começou o morticínio. Então, essa disputa é permanente. E as artes de contar histórias é o que aglutina a nossa identidade. Então, quando o carnaval é interrompido, é uma parte da nossa identidade que é arrancada da gente, assim, da cidade. Então, o meu trabalho está sempre nesse busca, né? Tá sempre nesse lugar de... Eu tô agora, né, com essa pesquisa que eu sinto que, de alguma maneira, começou com esse trabalho com a Tini, que é esse lugar da autobiografia inventada. De você partir
do real, etc., né? Da sua vida e tudo mais, e da relação com o que te cerca, para criar a obra, né? Para criar seja lá o que for. No caso da Tini foi teatro em 2018, mas depois foi a música, que é o que tava, tipo, era a base dela, assim, o carnaval, a música e tudo mais. Então é isso, assim, de novo eu não me lembro qual foi a pergunta, eu ia tentar fazer uma conclusão, mas não tem conclusão. A conclusão é que não tem. Eu imagino que você deve ter feito bastante personagem, bastante... todo tipo de peça. Para eu entender um pouquinho a sua relação com esses personagens. Não sei se você já viu tem um documentário do Jim Carrey que ele faz um comediante, e aí para ele interpretar esse comediante, ele incorpora e ele passa a viver como esse cara, mas a tempo integral, assim, a ponto das pessoas não suportarem ele, porque ele realmente incorporou e ele vestiu, assim, o personagem e ele passou a viver aquele cara até ele terminar a conclusão. Eu não sei se é um filme, não sei ou se é um documentário que ele fez. Mas é bem interessante essa relação dele com o personagem que ele ia interpretar. Como é que você divide você, Valber, dia a dia, de um personagem que você vai apresentar? Eu não divido. É o mesmo. Entendeu? Essa divisão é uma ficção. Nada contra a ficção, eu trabalho com isso, inclusive. Mas como que é a sua imersão no personagem? Como é que você entra nele? A minha teoria, não minha, né? Mas o modo como eu olho, que é uma perspectiva que não nasceu em mim, mas, né, tô vendendo o peixe pelo mesmo preço que eu comprei, sempre vai ser a gente. Entendeu? Sempre é a gente. Então não é um jogo impositivo daquilo que eu quero fazer. Não é um jogo daquilo que o Valber quer fazer com as coisas. É um jogo do que as coisas fazem com o Valber. O que dizer as palavras que Romeu diz faz com o Valber, com esse corpo que tem o antecedente que tem, que é um corpo periférico, que passou pelos traumas que passou, que viveu a vida que viveu, que fez as escolhas que fez, que lidou ou não com as consequências disso, e como isso reage no aqui e agora. Entende? Então é um jogo, o teatro é um jogo de presentificar, é um jogo de produzir presença. E para eu produzir presença, eu não posso ficar preocupado com o Romeu, senão o Romeu não aparece. Eu preciso me preocupar com a preocupação do Romeu e tentar buscar os objetivos que ele tem. E o que isso gera no meu corpo, naquele momento, naquele dia, com aquela plateia, é o que é a minha produção, de presença ou não. Presentificar o Romeu não significa abandonar o Valber. Entendeu? Vai ser sempre Romeu / Valber. Ou se for você, vai ser sempre Romeu / Bruno. Então é o seu Romeu. É o que esse papel faz com você. E não o que eu faço com esse papel. Legal. Entende? Então é uma perspectiva de perder-se de si. Então, se eu quiser controlar o que é Romeu, fica aí a pergunta. O que é ser Romeu? Do Romeu a gente tem o quê? A gente tem algumas palavras que ele disse para outras figuras com quem ele tinha relação e que foi o que sobrou para a gente ler hoje, né? Então, o que é fazer o Romeu? Eu acho que é isso que a atriz ou o ator que se propôs a fazer tem que pensar. Porque no fundo das coisas, no fundo, Romeu é uma literatura assinada por uma figura X, etc. O que
a minha obra é o que essa literatura escrita tantos tempos atrás, é como ela vai me acertar, como ela vai me transformar. Porque é nessa transformação que ela se presentifica. É nesse perder-se de si que abre espaço para o tal Romeu aparecer. O Romeu que são só palavras escritas com os vestígios que a gente tem dele, né? São só as palavras escritas e as poucas rubricas que Shakespeare usava. Então, assim, quando eu digo essa coisa, quando eu falo de que eu estou vivendo esse momento de matar os mestres, é um pouco disso, não me isentar na minha obra. O artista não pode se isentar na obra. Por mais que, eu vou fazer Shakespeare. Tudo bem, mano. Agora o povo vai lá e eles estão dispostos a ver ali um pouco de Shakespeare. Mas o teatro shakespeariano, ele já foi feito. Não tem interesse nenhum em tentar repetir uma coisa que já aconteceu. Me interessa o porvir. O que isso, como isso me acerta hoje. E no meu caso é o que eu te falei, eu estou num lugar de, nesse momento, trabalhar nessa instância da autoficção, assim, né, da autobiografia inventada, de brincar com esses limites, assim, tensionar esses limites do que é vida real e do que é arte. A arte não é vida real, entendeu? Tipo, o que é vida real, o que é invenção? Na minha opinião, né? Óbvio que influenciado por tudo que vi ali, né? Pelos meus mestres e tal, tudo é invenção. As palavras é invenção, esse microfone é uma invenção, essa mesa, Shakespeare, o que ele se inventou, eu tô aqui me inventando, tentando, né, ter alguma autoria nessa invenção, mas é tudo invenção, então não tem essa diferença. Quando eu fiz um filme com a Brisa Carvalho, ela me apresentou um diretor argentino que chama Jodorowsky. E aí ele também trabalha nessa instância de que a gente não decifra o que é invenção e o que é real, porque tudo é invenção e tudo é real. Assim, quando eu estou fazendo uma ação ali, eu estou fazendo uma ação, entendeu? E mesmo que seja uma ação, que é uma ação que teoricamente o Romeu faria. Mas eu estou fazendo ali, os processos estão acontecendo no meu corpo. É um corpo que respira e que no teatro a gente entende que o corpo é uma via de mão dupla, assim. Ao mesmo tempo em que eu transformo as coisas me transformam, assim. Aquela frase do Nietzsche, né? Quando você olha para o abismo te olha de volta. E se você quiser se isentar na produção, na criação da sua obra, entendeu? Shakespeare a gente lê. O Shakespeare eu pego, o livro dele eu leio, eu quero saber o que o Bruno quer dizer com Shakespeare. Entendeu? No meu caso, eu tenho preferido trabalhar com obras autorais, assim. Porque a gente vive esse momento no país em que as periferias reivindicam contar a própria história. Entendeu? Então a gente está vivendo esse processo de recontar a história desse país, de certa forma. Porque é nesse processo de contar e recontar a história que o nosso imaginário vai sendo construído. E é assim que os processos de domínios também acontecem, né? De inserir dentro do nosso imaginário elementos de dominação, apagar de dentro do nosso imaginário elementos dos povos menos favorecidos. Então, a disputa é sempre simbólica. E a vida é simbólica, a vida é plástica. É isso que a gente não pode perder a compreensão, assim. Nós somos plásticos. Tudo que a gente veste diz alguma coisa. A palavra que eu escolho para construir a frase, ela está
dizendo, revelando alguma coisa, né? Para voltar no termo que a gente usou. As referências que eu uso, a cor de luz que eu quero, isso revela também vestígios que eu quero que fiquem pelo caminho para que as pessoas encontrem essa invenção que eu tô querendo ser. Sei lá, eu acho que é tudo é vida. E em que momento você abriu essa porta, cara? Porque você tem essa proximidade, essa familiaridade com a arte, mas hoje você é muito além de ator. Você é produtor, você é professor. Sim. Mas em que momento você espiou pela porta e falou, caramba, que legal. Queria saber o teu primeiro contato com a arte. E como é que você, né? Como é que você chegou no ponto que você está hoje? Eu costumo entender que é isso assim, né? O Manuel de Barros, que é uma referência muito forte para mim, ele costumava dizer que a força da nossa arte é um baúzinho da nossa infância, né? Que estão guardados os nossos primeiros cheiros, as nossas primeiras sensações, as nossas primeiras experiências e tal, que são que é o quê? O nosso primeiro contato com o mundo. E como isso marca a gente, como isso determina as escolhas que vêm a seguir. Eu sinto que eu fui sempre uma pessoa silenciosa e de alguma maneira silenciada também, porque o processo da pobreza é um processo de silenciamento, assim como vários outros processos. Então, o processo da pobreza é o processo de tirar a autonomia das pessoas, entendeu? Tirar o poder de escolha, e nesse sentido é tirar a palavra, tirar a chance de você se afirmar. Não, o meu caminho eu gostaria que fosse por aqui. Então, eu sinto que eu sempre fui uma pessoa silenciosa. E aí, esse silêncio que me fez, por algum motivo, começar a escrever. Então, o meu primeiro contato com a arte, assim, tipo assim, foi, eu acho, tipo assim, com a arte que eu digo, né, de produção, foi escrever poema. Eu gostava muito de escrever poema, e eu não sei por que eu liguei a escrita com o teatro. Aí, com 16 anos, eu fiz um curso pela primeira vez de teatro, assim, mas era para durar 3 meses, durou 1 mês só. O professor ficou doente, era o Giovanni Dias. Aí depois eu comecei a fazer um curso lá no conservatório, com Dema Mello e com Biel Solano. E aí fiz 1 ano de curso com eles, a gente fez uma montagem. Nesse processo, eu tinha 16 anos, né? Aí nesse processo eu conheci o Alex, do grupo Origens, que era o grupo com o Éder e com a Cris Ellen. E o Alex, que eu não sei se mora aqui mais, enfim. Aí o Alex falou, pô, eu conheço um diretor e tal, se você quiser eu falo com ele. Eu falei, não, demorou, fala que eu só quero ir lá ver como é que funciona, entender e tal. E aí foi assim que eu conheci o Luiz Munhoz. O Luiz Munhoz foi pra mim um grande mestre, assim. Que inicialmente eu comecei ajudando o Trancos e Barrancos, que é o grupo dele, a montar cenário, carregar coisa, né? Fiquei nesse trampo de contra-regra. E aos poucos ele foi me inserindo no trabalho. E aí o processo... E aí, tipo assim, pra mim essa é a minha primeira escola. Sem sombra de dúvidas, o Teatro Pós-Caldense é a minha primeira escola. E é uma escola que me ensinou coisas que a universidade não ensina. Entendeu? É uma escola que me preparou para o teatro de uma maneira tão importante, impactante, quanto a universidade também me preparou. Então, porque um dos principais trabalhos que eu comecei a fazer com eles era com intervenção. Então, eles tinham os personagens da festa junina, e aí eles inventaram um personagem da festa junina para mim. A gente ia fazer intervenção no hotel. Então a gente passava no restaurante, né, interagindo com as pessoas, dizendo que ia ter um arraial, que ia ter um casamento, que nós estava atrás de um noivo, pra noiva e tudo mais. E esse era o nosso mote.
Então a gente tinha os personagens estabelecidos, a relação entre os personagens estabelecidos, e o restante era improviso. Então, nessa época eu trabalhava o Luiz Munhoz, o Adriano Franco, o Mário Franco também. E aí, eu ali jovenzinho, com 17, 16, 18 anos, trabalhando com eles. Então, a minha primeira escola foi a Fog ou Nade, né? Que é aquela de te jogar no meio do mar, ou você afoga, ou você nada. Afoguei muitas vezes. Muitas vezes eu saí afogado, assim. Então, o Adriano fazia uma piada, as pessoas riam. O Luiz fazia uma piada, as pessoas riam. E eu ficava lá no meio pensando, pô, preciso fazer uma piada também, né? Então, nesse jogo de tentativa e erro, de ouvir para poder dizer, isso treinou em mim uma habilidade que não é uma habilidade que se aprende na universidade, entendeu? Que é o que eu estava falando da experiência da escassez. Então, logo cedo o pobre aprende a se virar, né? E é esse se virar que uma parcela pequena, mas muito poderosa desse país não sabe, entendeu? Não entende, vive de renda, vive de herança, né? E aí o Luiz foi o meu grande mestre, assim. Para mim, o Luiz é meu grande mestre. Aí trabalhei com eles um tempo. Aí em 2000 Aí quando eu fiz 18 anos, eu tive uma desilusão amorosa. Aí eu fiquei triste, eu falei, não, vou viver da arte, vou seguir o meu coração, esse coração partido, ai de mim. Aí eu decidi fazer um cursinho e consegui uma bolsa do ProUni. E aí quando eu consegui uma bolsa do ProUni, eu fui pro Rio e aí começou essa minha segunda formação, né? Que também foi muito importante, me apresentou gente muito, muito massa, professores muito marcantes, assim, que me apresentaram também essa perspectiva do teatro não num lugar onde eu determino, mas num lugar onde eu sou determinado, né? Então isso foi a minha segunda formação. Nesse período, uma professora minha... Nesse período, na verdade, eu comecei a trabalhar na rua, né? Eu fazia estátua viva lá no Rio, porque eu conseguia a bolsa, então, tipo assim, eu não pagava o curso, mas eu tinha que pagar a alimentação, pagar a hospedagem e tal, e era um curso na zona sul do Rio, assim, que é um lugar muito burguês, muito rico, assim. Tipo, a gente tá 4 quadras do Leblon, que é o metro quadrado mais caro da América Latina. Então era nesse contraste a minha segunda formação, né? Mas eu tive muita sorte também, muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho, mas durante muito tempo o que pagou minhas contas foi esse trabalho na rua, né, de estátua viva. Então, essa foi uma escola muito impactante também para minha trajetória, que é o jogo de trabalhar na rua, que é o que eu te falei sobre vida ou morte, entendeu? Ou eu vou pra rua, ou eu não como. Entendeu? Isso muda o modo como eu vou pra rua. Isso muda o modo como eu encaro a arte. Eu acho, né? Não sou dono de verdade nenhuma. Mas é o que me parece. Então, essa produção é uma produção que não vem de uma necessidade somente egóica, assim, é de uma necessidade mesmo dessa pulsão de vida ou morte que eu carrego, né, que todo mundo carrega. Então, aí depois desse, aí, né, não depois, né, mas concomitantemente a isso, eu conheci também a Flávia Lopes por um acaso do destino, porque uma professora minha dá aula no Sesc, a Maria também, que foi um grande portal na minha vida, Maria Assunção. Aí a Maria Assunção ia dar aula no Sesc, ela me chamou, ela sabia que eu trabalhava na rua, me chamou para
para ser estagiário dela, só que nesse processo ela pegou um trampo para fazer preparação de elenco na Globo, e aí compensava mais, ela tinha que passar o trampo para frente. Ela falou, vou tentar passar o trabalho para frente, mas vou tentar te passar o trabalho junto. E aí foi nessa que a Flávia Lopes recebeu esse presente de grego, que sou eu, e que me apresentou o mundo das formas animadas, assim, que foi outro momento de transformação, assim, hoje essa é a linguagem que eu entendi que é a brincadeira que eu gosto de brincar, assim, a brincadeira que me cativa, a brincadeira que me coloca em contato com esse baúzinho que o Manuel de Barros falava, né? E aí essa foi uma das minhas formações, assim, muito importantes. E em 2018 eu volto para Poços de Caldas para dirigir o espetáculo da Tini. Eu estava aqui de férias, né? Eu conheci ela através do Lino, que é um grande artista da cidade também, Lino Bento. Hoje ele é radicado em Dublin, tá lá arrasando, estudando, fazendo arte e tal, vivendo a vida. E aí a gente se conheceu, e aí foi nesse período de férias que eu vinha pra cá, a gente se conheceu, a Tini começou a apresentar as músicas dela, ela cantava as músicas dela pra gente, e a gente ficava viajando, né, falando, pô, amiga, essa parece que é o hit do disco, essa é a que tem cara que vai abrir o disco, essa vai fechar o disco, nós ficava lá confabulando, né, o que viria a tomar forma mais adiante. E eu fiquei muito impactado, assim, com a obra dela. E também com o modo de relação dela com a cidade. Então, desde que ela se transicionou, a cidade expeliu ela do centro. Então, se andava de carro com a Tini, a gente andava sempre pelas beiradas da cidade. Entendeu? Os trajetos que ela fazia eram, não sei, né? Pelo menos eu achava trajetos muito reveladores. E aí o edital do prêmio de teatro estava aberto. Na época era R$6.000 que eles davam para criar uma peça e tal. E a Tini, e aí nesse processo do carro também, ela tinha vontade de criar uma peça. Mas ela tinha vontade de criar uma peça que se chamaria As Comadres, que seria ela e o Lino, fazendo duas comadres num lugar de um... como se diz assim, um espetáculo humorístico, assim, e tal. Só que eu falei pra ela, falei, não, amiga, a gente tem que escrever uma peça com as suas músicas, velho. Contando essa história que você conta nas músicas. Entendeu? Contando essa história que você conta aqui pra gente dentro do carro. Dessa sua relação com a cidade, de como isso tem te afetado, de como isso tem influenciado a sua escrita. E na própria obra dela é muito marcante a presença da cidade, né? Ela fala dessa relação. Então, aí eu falei, bora fazer a peça, né? Vamos fazer a peça. A gente escreveu o projeto. Eu voltei, né, do Rio, porque aí se fosse para dirigir eu tinha que voltar. Aí eu voltei do Rio e a gente começou o processo. Assim, foram uns 4 meses de ensaio. Ela imprimiu o WhatsApp dela, assim, que era um WhatsApp particular, que tinha todas as obras dela que ela tinha escrito até aquele momento, assim. Algumas coisas ela cantava, a gente começou a fazer o processo de selecionar, de ouvir, entender como era, como seria esse espetáculo e tudo mais. E aí a gente criou esse espetáculo. Foi um processo colaborativo, assim, né? Eu dirigi, aí a Tini atuou, né? E a gente também tinha outras pessoas em cena. O Gui Hash estava em cena, porque tinha uma banda, a música era feita ao vivo também. Tinha o Gui Hash, a Júlia Montesano, o Lino, o Gui Guerriero. Eu tô na dúvida se tinha mais uma pessoa ou não no elenco. Mas aí depois a gente fez também uma parceria com o Levante, com a galera do Levante aqui da cidade, que eles levaram as latas pro cortejo final que tinha na peça. E aí era isso, assim, a peça tratava dessa relação dela com a cidade,
nesse lugar de resgatar essa autonomia da palavra no sentido de contar a sua própria história. Então, a última cena foi nesse ano, inclusive, que a gente lançou o Bloco da Tini. A última cena era o lançamento do Bloco da Tini, então o bloco saía em cortejo do palco e ia até a praça que fica em frente, né? E lá a gente encerrava o espetáculo anunciando que no ano seguinte a gente sairia também no carnaval. E como foi feito? Depois, no ano seguinte, a gente saiu em parceria com o Bloco das Fridas e de maneira também colaborativa, muito, tipo assim, um trabalho feito a muitas mãos. E ali foi a estreia. É nesse sentido que a obra da Tini está diretamente relacionada com a cidade, entende? Ela literalmente estava pisando de novo no centro da cidade, tanto no centro simbólico, que é o palco da URC, que é o lugar de onde ela nunca tinha que ter saído, tanto na praça, no centro da cidade. Então, a cidade é um elemento da obra, entendeu? Uhum. A obra, ela nasce justamente dessa tensão entre a figura da Tini e a cidade. Por isso que, na minha opinião, o bloco da Tini não faz sentido sem a Tini. Porque essa obra dela, os principais elementos eram a Tini e a cidade. Ela passar pela CIS, cantar sua música, ganhar dinheiro por isso, isso é uma arte revolucionária. Só que é uma obra que se perdeu, porque a Tini morreu. E a Tini era o elemento central dessa obra, entendeu? Quem não entende isso, não entendeu a obra da Tini Taga ainda. Entendeu? Quem não entende isso, ainda lida com essa figura como um totem. A Tini não pode ser um totem. O que ela reivindicou foi ser autora da própria história. Então a gente tem que tomar cuidado para não transformá-la em totem. Ela merece todas as homenagens do mundo. Mas a principal homenagem que ela merecia era estar viva. O espetáculo é um pedido de socorro. O bloco é um pedido de socorro. E nós temos que aceitar que a gente não foi capaz de socorrer. Entendeu? Não fomos capazes de socorrer. Vivemos momentos lindos. Ela foi capaz de realizar alguns sonhos depois disso. Mas o objetivo central, que era, amiga, você vai ganhar dinheiro com sua própria obra, com sua própria arte, contando a sua história. Isso era o plano revolucionário. Que agora, inclusive, a gente coloca a gente em questão, né? Eu fiquei falando da questão. Uma delas é essa. Como que eu chego para os meus alunos agora e digo que a arte salva? Salva quem? A arte Poços Caldense está salvando quem? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. As obras que eu pude fazer, que eu pude participar, elas estão sempre relacionadas com a cidade, com o modo de viver. E as perguntas estão sempre apontadas para a gente. Entendeu? Então, essa é, sem dúvida, tipo assim, foi uma perda inestimável para a cidade, para o país. Entende? Tanto no sentido simbólico, de ser uma pessoa queer, de ser uma travesti, quanto no sentido artístico. Porque a obra da Tini é imensa.
entendeu? Eu falava para ela, amiga, nesse WhatsApp tem 10 discos, tem 5 peças, tem 19 clipes, entendeu? Então eu não consigo olhar para essa morte e agir como se tudo bem. Agir como se pelo menos ela lançou um disco. Pelo menos ela fez uma peça. Pelo menos ela criou um bloco. Porque eu tô olhando para os 20 discos que ela foi impedida de lançar. Para as outras 30 peças que ela tinha por fazer. Então, quem não compreende o tamanho dessa perda, ainda, e tudo bem, é o que a gente estava dizendo, às vezes a obra te acerta, às vezes a obra não te acerta, e tá tudo bem. Mas quem ainda não compreendeu essas instâncias, ainda não compreendeu a obra da Tim, na minha opinião. Entendeu? Como eu disse, eu não tenho vontade nenhuma de convencer ninguém. Né? Diz o Saramago que o processo de convencer alguém é o processo de colonizar alguém. Eu não quero colonizar ninguém porque eu não quero ser colonizado. Então, o que eu acho que é isso, cada um tem suas posições, cada um tem o direito de defender as suas contradições, todo mundo tem contradição, todo mundo erra, mas, entendeu? Diante das questões que essa morte me traz, que essa perda irreparável me traz, uma delas é essa, como que agora eu chego para os meus alunos e digo, olha só, a arte pode te salvar. Esse é o maior paradoxo do artista? Não, na verdade, porque assim, tem artista de todo jeito, entende? E esse é o grande barato também. Todo artista tá um pouco fadado a essa questão de como viver da arte. Não, isso é que nem no Brasil. A gente tem a imagem de que o Brasil é um país pobre. O país é rico. Longe disso, O país é imenso. A questão é distribuição de renda. Esse país tem muita riqueza, produz muita riqueza, tanto cultural, entendeu? Quanto das outras vertentes, dos outros setores. Esse país é muito rico. A questão é a distribuição de renda. O cenário cultural nesse país é milionário. Milionário. Entendeu? Muita gente ganha muito dinheiro com arte nesse país. Muita gente vive muito bem de arte nesse país. Viaja, conhece museu, conhece outros países com dinheiro de cultura, com dinheiro de arte, velho. Isso é ótimo. A pergunta que a gente tem que se fazer é: quem são as pessoas que ficam com a maior parte desse dinheiro? Se o artista é a figura principal desse processo, teoricamente é a figura que deveria ser maior beneficiada por esse circuito. Infelizmente nem sempre é, sobretudo se você é artista periférico. Então, eu não dou mais credibilidade para essa narrativa de que artista sobrevive da arte, entendeu? Bem ou mal, eu tô pagando as minhas contas há mais de 10 anos com a arte, tem muita gente que tá também ganhando dinheiro com isso, e tem muita gente que não tá ganhando dinheiro com isso. E tem muita gente que tem uma obra muito potente e não tá ganhando dinheiro com isso. E tem muita gente que tem uma obra muito potente e tá ganhando pouco dinheiro com isso, enquanto outras pessoas ganham muito dinheiro com o trabalho dessa pessoa, que é a principal pessoa dentro dessa engrenagem. A gente, na cidade, a gente está lutando para ter a ficha técnica completa, né? Ter recurso para contratar todo mundo. Você sabe bem disso, o que é produzir sozinho. Você tem que fazer tudo, né? Seria ótimo se tivesse aqui uma pessoa para roteirizar, uma pessoa para editar,
uma pessoa para fazer a fotografia, uma pessoa para fazer a iluminação, uma pessoa para fazer a trilha, uma pessoa para produzir, uma pessoa para fazer a divulgação, uma pessoa para vender. O cenário ideal é a ficha técnica completa, tá ligado? Mas a gente se acostumou a fazer tudo e achar que essa é a condição sine qua non, mas não é, velho. Muita gente, é um setor milionário, entende? A grande questão é a mesma do Brasil, é um país milionário, mas a população periférica, a população sobretudo negra, as populações, né, não recebem parte dessa riqueza que ela mesma produziu. Você estava falando se é o paradoxo do artista? Não, esse é o paradoxo da arte brasileira. Porque uma parcela dos artistas, sobretudo os interioranos, os periféricos, não rentabilizam como poderia ou como deveria, enquanto outras pessoas, sobretudo, né, principalmente numa cidade, uma cidade bem burguesa, ocupam esses espaços e ganham dinheiro. Nada contra, né? Todo mundo tem direito de ganhar o seu dinheiro. É o que eu estava falando, a ficha técnica tem que estar completa, a gente ter dinheiro para pagar todo mundo. Mas lá na ponta tem um artista que não está fazendo isso somente pelo business. Não está fazendo isso somente pelo amor. Não está fazendo isso, entendeu? Somente pela necessidade de ser visto. Está fazendo isso por uma necessidade de sobrevivência. Entendeu? É literal. A Tinitaga dependia de que a obra dela fosse rentável para que ela pudesse sobreviver. Do mesmo jeito que eu preciso que a minha obra seja rentável para que eu possa sobreviver. Do mesmo jeito que todos os artistas periféricos desse país precisam que suas obras sejam rentáveis para que eles possam viver. Só que a gente aceitou de bom grado que é normal existir tanta pobreza num país rico e de que é normal o artista ou a artista, que é a principal pessoa da obra, desse setor, que é a cultura, ser as pessoas que menos ganham dinheiro dentro desse circuito. Entendeu? Essa é o paradoxo da arte e do país, né? Não. Sabe o que é o foda? Todo mundo que vem fala assim, caralho, mas, mano, uma hora a gente não vê passar, você não consegue falar nada em uma hora, sempre fica... E eu sou prolixo, né? Você percebeu? Eu falo, filho. Não, mas essa a parada, é pra isso mesmo. Eu tô vivendo esse momento do quando uma palavra nasce, que é essa coisa de falar. E ver o que essa ação transforma, né? Eu costumo dizer, tô falando pra você, mas pra que eu possa ouvir, né? Então, do tipo, a gente é sempre a primeira pessoa que ouve o que a gente diz. Então, muitas vezes, se reparar, a gente começa a falar uma coisa pra pessoa, começa a fala. Eles falam, nossa, obrigado, eu tava precisando ouvir isso que eu disse. Ainda bem que você foi o ouvido que cedeu esse espaço, entendeu? Então... Mas eu vou te falar que essa parada que você falou agora é uma coisa que eu sempre me pego pensando em todo mundo que vem. Eu acho que é do ser humano, velho. A gente tem essa necessidade, saca? A gente quer espaço pra falar, a gente precisa falar. E ter um momento seu em que você pode, porra, sabe, botar pra fora e... É bom pra mim, é bom pra pessoa. Isso é muito foda, cara. Sim. Todo mundo que porque vê, eu fico muito instigado. É na expressão que você inventa a sua subjetividade, entendeu? Uhum. É no falar, no escrever, no pintar, no dançar, no cantar, que você engendra esse universo interno / externo, né? Porque é tudo a mesma coisa. Esse universo que te ronda, que te cerca. Então, falar, escolher que roupa você vai vestir,
escolher como você vai organizar suas frases, é o que te possibilita ter uma marca única da sua subjetividade. Óbvio que no processo de ensino-aprendizado a gente aprende copiando, né? No trabalho do teatro a gente trabalha muito isso, assim, com a cópia. Mas a minha mestra Flávia, ela dizia que era isso, esse lugar da cópia com autonomia. Eu não copio para ser o outro. Eu copio para me apropriar dessa gestualidade que vai me levar para algum lugar, que não está sob o meu controle. Porque quando eu copio, eu tiro a atenção de mim e jogo a atenção para o outro. Então, é natural esse processo. É por isso que, às vezes eu ouço a voz do meu irmão. Porque a nossa matriz foi a mesma, né? A gente aprendeu a falar copiando a mesma matriz. É por isso que a gente fala tão igual, porque a nossa habilidade de cópia é tão boa que a gente consegue copiar o timbre da matriz, né? Então, é natural esse processo de copiar e tal, né? De aprender repetindo, aprender copiando. É um processo natural, mas a cópia precisa ter a segunda palavra, que é a autonomia, no sentido de que eu não copio para ser o outro, eu copio para me revelar a mim mesmo, para me revelar ao mundo, e é pela expressão que isso se dá, seja uma expressão escrita, seja uma expressão falada, dançada, sei Porque lá, se a não gente tem copia, limite. a gente se identifica, né? Você não copia uma coisa que você não se identifica, então faz um pouco de parte do que você é, do que você pensa, se rola essa identificação. Sim. É quase um lugar daquilo que eu quero ser. É quase que um apontamento pro futuro, assim, eu acho. Esse processo de escolher o que você vai copiar, né? Escolher que caminho você vai seguir ou inventar, sei lá. Oi, gente, deixa eu explicar para vocês rapidinho o que aconteceu. Tivemos a nossa primeira falha técnica e nesse momento do vídeo a minha câmera resolveu parar. Infelizmente eu perdi a minha parte, mas eu vou manter o vídeo mesmo assim. Então vocês vão ficar aí com o Valber e vão só ouvir as minhas perguntas. E é isso, erros acontecem e já que não tem o que ser feito, vai ficar assim mesmo. Peço desculpa não só ao Valber, mas a vocês que estão assistindo também. Espero que vocês gostem do vídeo. Esse é o bloco de perguntas pensantes. Não tem resposta certa. As perguntas não fazem tanto sentido. E você não precisa ter resposta para todas. Tudo bem. E a gente começa com a seguinte pergunta. O que te falta? Minha mãe. Ao que você recorre quando se sente mal? A solidão. A solidão? É. É ela que te dá aquele abracinho de conforto, aquele momento que você precisa de... Não. É ela que me lembra que a vida é trágica. E que a gente nasceu e vai morrer sozinho. Eu tenho um pouco a terceira pergunta. Nossa, onde que eu tava com a minha cabeça quando eu escrevi essas aqui? Acho que tem alguma coisa aqui. Tudo bem, eu juro que eu não sou... Não vou analisar, não vou julgar, né? O que te traz desconforto? A pobreza. A escassez. Entendeu? Porque isso é o que tira a autonomia das pessoas. Então, Parece que como é que a diminui tua gente potência, né? vai sonhar em um país em que as pessoas possam ser o que elas são, o que elas inventam de si, se para uma parcela da população a gente não pode escolher nem o que a gente vai estudar? Entendeu? A gente não Vira pode uma nem... competição completamente injusta, né? Esse país é feito de... Como é que chama? Capitanias hereditárias. Entendeu? Então é gente que vive de herança e gente que engorda a herança dos outros. Infelizmente, então.
Se você pudesse ser qualquer personagem, qual você seria? Personagem, velho. Acho que eu tô numa fase muito egocentrada, né? De matar os mestres, então não tô com vontade de ver os outros, assim, sabe? Tipo. Mas eu gostaria de fazer um personagem que me rendesse muito dinheiro. Independente de. Não independente de qual, né? Porque é isso, assim. O processo de criação tem me feito dizer não, velho. Dizer não é tão bom. Então, assim. Eu seria um personagem que pode dizer não, independente de qual na literatura. Tem algum tipo de sentimento ou sensação que você acredita que é muito difícil de traduzir no palco? Isso não tá aqui não, foi só uma coisa que eu pensei agora. Eu acho que todas. Vou voltar no Pirandello. Nesse mesmo espetáculo, 6 personagens à procura de autor, né, que é uma metáfora da humanidade diante da obra de arte. Tem uma hora que acho que é o pai, né, o personagem diz pro diretor: o mal tá nas palavras, pois eu as digo como as tenho para mim, no meu mundo, no meu universo, e você as compreende como você as tem para si, no seu mundo, no seu universo. Então, a humanidade é feita, a literatura e tudo mais, de grandes desentendimentos. A comunicação, ela é um grande, entendeu? Ela é impossível, de certa forma, entendeu? Você vai sempre te acertar a partir de tudo que você viveu até aqui, porque você é carne e osso, cara. A tua memória tá em você não consegue se separar disso. A gente não consegue se separar disso. Então, assim, eu fiz o filme para tentar dizer o que eu não conseguia dizer. O mestre meu um dia falou assim, o Vitor, ele disse: o poeta, ele repetindo, né, alguém que eu não sei quem, o poeta usa as palavras para dizer o que está para além das palavras. Só que o que está para além, as palavras são só uma ponte para esse lugar do que está para além das palavras, mas eu não tenho controle sobre para onde as minhas palavras vão te levar, para onde essa luz vai te levar, porque eu não tenho controle nem de para onde essas palavras vão me levar, para onde essa luz vai me levar. Então, como eu estava dizendo, o teatro é o jogo de produzir presença. Então, e é um jogo de perder-se de si, desse lugar cartesiano que a gente tem, lógico, causal, e de dar vez e voz para os afetos, entendeu? Os afetos, eles são capazes de se comunicar, mas, entendeu? E também é impreciso. Também é impreciso, assim, não... Você vai falhar. Sempre que você quiser traduzir algo que é eu brinco que é uma fricção, é um chacoalho que tá dentro da gente. Sempre que a gente quiser tentar traduzir isso, a gente sempre não vai conseguir. Isso não significa que isso não seja bom, isso significa que isso é o processo natural das coisas, assim. E isso tira da gente a responsabilidade de querer fazer o outro compreender alguma coisa. Entendeu? Quem é a gente para querer fazer o outro compreender alguma coisa? O máximo que a gente pode fazer no teatro é propor uma experiência. Essa experiência vai aprender na gente, cada um vai aprender em si, na sua memória, no seu corpo, nas suas células, cada um vai aprender em si
aquilo que te transforma, aquilo que te mexe, aquilo que te tira o chão. Então, eu não tento traduzir. Eu uso, é o que eu estava falando do mistério. No mistério cabe tudo. E no mistério é o espaço do vazio, é o espaço da invenção. Então, eu não estou preocupado em me... Ai, que ironia, né? Eu não estou preocupado em fazer o outro me entender, me compreender. Estou preocupado em dizer e ver o que o ato de dizer causa em mim. Pode ser que o ato de me ver dizendo o que eu digo também te cause algo, mas, mano, eu não tenho responsabilidade nisso, assim, nem tenho a pretensão de ficar guiando a minha fala para tentar acertar alguém, transformar alguém ou modificar alguém, assim. Seria muita pretensão, assim. A minha obra, ela mira em mim. Entendeu? Eu sou o alvo. O outro, ele é parte dessa construção dessa egrégora. E ele também pode ser acertado por isso. Mas, a princípio, é a gente que é o alvo. Não é o outro. A plateia é o que cria essa egrégora, né? Todo mundo jogando atenção, todo mundo se presentificando no mesmo lugar, no mesmo tempo, a partir de alguns mesmos elementos. A caixa cênica, ou o personagem, ou os atores, o cenário. Isso é uma experiência que a gente vai viver. Essa experiência pode te acertar ou não. E também pode me acertar ou não. Se te acertou ou não, eu tô despreocupado. Mas se me acerta ou se tá me deixando de acertar, aí eu me preocupo. Se recorrentemente não me acerta, significa que eu preciso abrir meus poros. Significa que eu preciso me disponibilizar. Significa que eu preciso de parar de me esconder e deixar que as coisas me transformem. E essa transformação vai me revelar a mim mais do que aos outros. Bom, então vamos para o nosso bloco final. Este é o momento em que você vai fazer recomendações para o pessoal de casa. Começando por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Eu não preciso fazer, né? Não tá na regra. Ufa. Ai, porque se eu precisasse, eu ia restringir bastante. Mas um hábito que eu indicaria para as pessoas é esse hábito de se defrontar com obras artísticas, seja de qual linguagem for. Porque é nesse jogo de relação entre a gente e a obra que a obra pode te revelar alguma coisa de você. Entendeu? Que um espetáculo, ou uma música, ou uma festa tradicional, é o que isso pode te... Isso sempre pode ser um caminho para você mesmo, entendeu? A arte é um portal para nós mesmos. Então, se você está disposto a se encontrar, né? Às vezes nem sempre a gente tá, e é normal a gente fugir também, né? Oxe, eu fujo muito. Mas, sei lá, eu tô falando o que de alguma forma um hábito que me transformou assim mesmo, que é o de vou mudar. Posso mudar? Pode. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O hábito de voltar para uma mesma obra. Olhar com assim outros fica olhos. mais resumido, assim. Interessante. O hábito de voltar para a mesma obra, assim, não desistir tão fácil. Porque é o que eu disse, às vezes te acerta, às vezes não, mas se você desiste, aí não vai te acertar mesmo. Mas se você volta, se você se propõe a voltar, aí é um hábito que talvez possa te colocar diante de si mais vezes, assim, né?
Boa. O segundo ponto, esse você vai escolher um desses, tá? Eu sempre falo porque a galera resolve indicar um de cada, então ou um ou... Você escolhe um e indica um, tá? Certo. Então, segundo ponto, você vai escolher entre um filme, uma série, um livro ou uma música. Você escolhe um desses que te vier à mente para você indicar pro pessoal de casa. Tá. Pode ser 2? Pode? Tá. Então, o primeiro, indicar, né, a obra da Tini, que ficou gravada. No Spotify tá como Dons Maria, que era a banda dela. Então, esse disco contém uma partezinha muito pequena da obra dela, mas, queira ou não, são algumas músicas que já revelam um pouco desse ser, né, que abrilhantou a nossa cidade. E a outra é um livro que eu terminei de ler, assim, eu não tinha lido, que eu li agora, que é de uma amiga minha também, chama O Céu no Meio da Cara. Eu ainda nem mandei mensagem pra Júlia pra dizer que eu finalmente terminei de ler. Mas eu li indo pra Curitiba, e também é um livro que tá nesse lugar, assim, de chorar seus mortos, entendeu? A minha obra, ou Quando uma Palavra Nasce, é uma obra para chorar meus mortos. Então, tipo, eu não tive, de certa forma, eu sinto que eu fui privado de viver esse luto pelas condições que eu tava, então a minha estratégia era fugir. Então, o espetáculo é para chorar meus mortos. E eu acho que nesse livro a Júlia chora também os mortos dela, assim, sabe? De uma maneira bem bonita, assim. E eu conheci a Júlia na universidade, assim, é legal, assim, para mim vai ser diferente, né? Porque eu a conheço e eu vejo no livro pedaços dessa Júlia que eu conheci das obras anteriores que ela fez. Eu sinto que assim como eu fiquei enroscado com esse luto, com essa dor, com esse não sei lá o que, por um tempo até que isso viesse a tomar uma forma, eu sinto que tem nesse trabalho dela também um pouco disso, assim, de concatenar várias obras que ela vinha construindo nesses anos de trajetória dela nesse livro. E aí é essa indicação de leitura. Fechou. O terceiro e último ponto do nosso bloco final. Esse é o seu momento do seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você gostaria de deixar vagando no ar para o pessoal de casa pensar sobre? Vagando no ar, velho. Uma reflexão. Assim, eu acho que uma delas é a reflexão de que o melhor que a gente tem para oferecer para o mundo é ser a gente mesmo, seja lá o que isso for. Então, tem uma metáfora muito simples, mas muito didática, que ajuda a gente a pensar nisso, que é assim, nenhuma folha de todas as árvores que já existiu até hoje, nenhuma se repetiu, entendeu? São centenas de bilhões e bilhões e nenhuma se repetiu, velho. Cada uma foi única e específica, entendeu? Então, essa é a magia de viver, na minha opinião, sim. Ser único e específico. O processo de tirar da gente a nossa subjetividade é um processo de domínio, né? Que foi usado nesse país, tirando a cultura dos povos que foram escravizados nesse país, no mundo. Então, assim, tirar a nossa subjetividade é um processo de domínio. E quando você luta por resgatar a sua subjetividade, seu jeito, com as suas referências, com os seus antepassados, com as suas
com as suas questões que são únicas e intransferíveis, eu acho que pode fazer algum sentido, assim, é o que tem feito sentido para mim, embora a vida não faça sentido nenhum. Valber, eu agradeço você pelo papo maravilhoso, por você ter aceitado o convite. Queria deixar um espaço para você deixar suas considerações finais e as suas redes sociais para o pessoal conhecer mais do teu trabalho e acessar mais você. Mas o meu Instagram é Valber com V, tudo por extenso, igual Carol com K. Então é simples de lembrar. O meu, como eu disse assim, né, o meu desejo é cada vez mais ser e me tornar um devoto da arte, assim. Então tudo que eu aprendi, eu sinto que não é meu. Entendeu? Não é meu. Tinha uma mestra que dizia que não era ela que ia dizer não ou sim para a pessoa em relação ao teatro. Quem vai te dizer não ou sim é o próprio teatro. Eu não tenho esse poder. Então, o teatro é um jogo coletivo, assim, entendeu? Então, eu sinto que eu demando que outras pessoas queiram jogar esse jogo para que eu possa jogar esse jogo. Então, fica o convite aí a todo mundo que tiver interesse em jogar esse jogo, brincar dessa brincadeira, que é muito séria. E todo ano eu abro inscrição para o grupo de estudos, que é onde eu divido um pouco sobre o que eu aprendi até aqui com os meus mestres e tudo mais. E aí ficou o convite para quem quiser conhecer o universo teatral, o universo das máscaras. Amanhã, no caso, dia 9 de abril, está começando o grupo de estudos. Vão ser 3 meses de encontro, toda quarta-feira, das 7 às 22 horas. E a gente vai trabalhar esse processo de construir as máscaras. Então fica o convite para quem quiser conhecer mais. E fica o convite também para as pessoas valorizarem os artistas da cidade, da cena. Tipo, é muito importante que a gente tenha artistas nas capitais, né, fazendo o trabalho nas capitais, mas é importante que a gente entenda que a força da cultura tá nas periferias, tá nos interiores, e tá nessa galera que por uma questão de vida ou morte faz da arte o seu cotidiano, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de lidar com o mistério. Então, é isso. E agradecer também aos caminhos, né, que me trouxeram aqui, as pessoas que eu conheci nesse caminho também, que de alguma maneira foi o que me possibilitou tentar me inventar, ser o que eu sou hoje, assim, o que eu quero ser daqui em diante e tal. Eu já nem lembro mais como que era pra fazer, era considerações finais, né? Sim. Então, considero encerrado essa entrevista. Perfeito, Valber, muito obrigado. Reforçando aí pro pessoal de casa, todo domingo às 17 tem uma pessoa nova conversando comigo. Se você quiser saber quem é a próxima pessoa, só existe um jeito de saber. Olhando lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, para você que quiser mandar perguntas, participar de cada episódio, mandar sugestão de participante, manda lá. Muito obrigado pela participação de todo mundo, pelo apoio e pelo engajamento de sempre. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!